Alvíceras, alvíceras. Olá, você, muito bom. Estamos aqui mais uma vez para a leitura e comentário do nosso livro Êxodo Frente e Verso. Aqui você realmente estuda a Bíblia com um professor que não é agarrado, amarrado, preso ao sistema teológico de alguma igreja, de alguma denominação, ok? Muito bem, então aqui o estudo da Bíblia é livre, tá? É livre. Nós vamos até o mais profundo que pudermos ir, sem medo de magoar o pastor presidente ou o bispo da diocese. Muito bem. Paramos na última aula fazendo uma introdução às duas leituras possíveis, né, do Pentateuco, dentro do qual o Êxodo está, o livro do Êxodo está. Vimos que não há sustentação lógica interna bíblica para a teoria da autoria de Moisés. Não há como defender, valendo-se de versículos intrapentateucos, a autoria de Moisés, de todo o Pentateuco, ou sequer de um dos 5 livros do Pentateuco. Já vimos isto. Agora nós vamos entrar nas teorias, né, nos pontos de vista, tanto o conservativo como o não conservativo, ou seja, o crítico, o liberal, né? São duas maneiras de entender, de enxergar a autoria dos livros do Pentateuco, inclusive do livro de Êxodo. Hoje, agora, neste vídeo, veremos a primeira visão, o primeiro entendimento, a primeira linha de entendimento dentro da teologia, dentro da qual, né, eu não estou, né, a qual eu não defendo, que é a linha, aliás, o ponto de vista conservativo, ou a linha conservadora. Os conservativos reivindicam que Êxodo, tanto quanto o Pentateuco, como um todo, foi escrito por Moisés. Eles admitem que talvez Moisés tenha usado fontes antigas, orais ou escritas, mas, a despeito disso, é o único autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Os que mantêm essa opinião suportam, né, seu ponto de vista com base nas seguintes passagens do Êxodo. Aí vamos agora às passagens do Êxodo. Primeiro, 2 vezes, o livro declara que Deus falou para Moisés escrever. Nós já vimos, não vamos repetir, nós já vimos estas passagens. Êxodo 17:14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória em um livro rolo e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Vimos na explicação no último vídeo que aqui Deus está mandando Moisés, aqui em Êxodo 17:14, apenas escrever uma sentença contra Amaleque e não o livro de Êxodo todo, muito menos os 5 livros do Pentateuco. Outra passagem foi Êxodo 34:27, também vimos na última aula, em Êxodo 34:27, onde está escrito: disse ainda Yahvé a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Nós vimos até no próprio comentário da Bíblia, que é uma Bíblia super tradicional, super defensora, vamos dizer assim, os seus autores, os seus editores, super defensores da autoria mosaica, da autoria de Moisés. Vimos que nessa mesma Bíblia, a LTT, de 2018, que o próprio comentário dessa Bíblia traz que aqui o texto está se referindo ao Decálogo, aos 10 mandamentos, não à autoria de todo o livro do Êxodo, e muito menos a autoria dos 5 livros do Pentateuco, tá? 2. Uma vez o livro diz que Moisés escreveu. Bom, aqui é Êxodo capítulo 24, versículo 4. Êxodo capítulo
24, versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras de Yahvé e, levantando-se de manhã, construiu um altar ao pé da montanha e 12 esteias para as 12 tribos de Israel. Então aqui também não está dizendo, já vimos isto, que Moisés escreveu todas as palavras do Êxodo, do livro do Êxodo, ou muito menos dos 5 livros do Pentateuco. Ele está apenas dizendo que Moisés escreveu todas as palavras de Yahvé. Essas palavras, nós vimos, também não são todas as palavras do Pentateuco, tá? Muito bem. 3. Cristo declarou que Moisés... Agora vamos retomar aqui uma parte da aula passada e vocês vão lembrar quando eu falei de metonímia, ok? A parte pelo todo, o autor pela obra. São as passagens mais difíceis de refutar, são as passagens do Novo Testamento, as passagens que são usadas para defender a autoria de Moisés e que estão no Novo Testamento. Essas são as mais difíceis de refutar, mas não quer dizer que sejam difíceis para nós. São as mais difíceis por aí, nos debates, nas discussões de pessoas mal preparadas. Vamos lá. 3. Cristo declarou que Moisés escreveu. João 5, 46 e 47. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 5, versículo 46. Se cresceis em Moisés, Jesus dizendo, haveríeis de crer em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Mas, se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Aí, o defensor da autoria de Moisés, um biblicista ingênuo, né? Ele vai dizer, tá vendo? Jesus está falando que Moisés escreveu um Pentateuco, né? Que Moisés escreveu o Êxodo. Então, se você não crê que Moisés escreveu o Pentateuco, você é uma pessoa que não crê em Jesus. Logo, você não é cristão. Logo, você é um herege. Logo, pica a mula, sai da minha frente, porque você não é bem-vindo aqui no nosso meio. Você é um pecador. Esse é o raciocínio. Então, essa turma toda aí, Augustus Nicodemos, né? E companhia limitada aí, Hernandes Dias Lopes, enfim, 99% ou até 99,9% dos pastores, né? Eu citei aqui 2 muito famosos, porque tem vídeos muito vistos, visualizados, né, no YouTube, desses pastores dizendo essa besteira. Tá vendo só? Eles fazem isso por desonestidade intelectual e em parte por burrice, né? Por tacanice, por serem ignorantes, mal preparados também. Eles vão empurrar, a lógica é essa, vamos empurrar aqui o seguinte raciocínio: se você não crê na autoria de Moisés, então você vai ter que também não crer no que Jesus está falando. E o que Jesus está falando é que Moisés escreveu o Pentateuco. Mas na verdade, se você parar para ver, gente, o que o Evangelho de João está falando é que Jesus diz assim: se cresceis em Moisés. O que é crer em Moisés? Vimos na última aula, tá? Quando é dito lá naquela passagem que fala do saltério. Vamos voltar naquela passagem? Vamos retomar um pouquinho da aula passada? Veja só. Deixa eu ver se eu acho aqui a passagem. Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Não é que seja uma passagem do saltério, é uma passagem de Hebreus, da Epístola Universal aos Hebreus, mas ela vai fazer alusão ao saltério, aos Salmos. Hebreus 4, 7 vai dizer assim: tornou Deus a fixar outro dia, um hoje,
quando há muito disse em Davi, conforme dissemos acima, hoje se lhe ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações. Aí, o comentário da Bíblia de Jerusalém vai referir a Salmos 95, versículos 7 e 8. É o que está escrito lá. O autor de Hebreus está parafraseando, ele está retomando o que ele leu lá no livro de Salmos. Ele está aqui fazendo referência a esse texto de Salmos 95, né? 95, isso. 95, versículo 7 e versículo 8. Aí, qual foi a explicação que eu dei na última aula? Quando o agiógrafo diz assim, tornou Deus a fixar outro dia, um hoje, quando, preste atenção, há muito, disse em Davi. O que ele está dizendo aqui disse em Davi? O que significa disse em Davi? Disse no livro dos Salmos. Significa que a referência que vai ser citada, né, feita na sequência, a citação, né, hoje se lhe ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações, esse texto, ele se encontra no Saltério, ele se encontra no livro de Salmos, que, segundo a crença daquelas pessoas daquela época, daquele convívio do autor de Hebreus, a crença dizia que Davi escrevera todo o Saltério. Então, o livro de Hebreus vai dizer, disse em Davi, né? Tornou Deus a fixar outro dia, um hoje, quando há muito disse em Davi. Então, Deus dizer em Davi, peré pão doce, né? Isso ou aquilo, significa que Deus disse no livro de Salmos, na obra escrita de Davi, na obra de Davi, que ele escreveu, ou que se cria que ele tivesse escrevido. Porque a gente sabe hoje que Moisés escreveu muitos salmos, mas não todos os salmos. Há, inclusive, nas próprias Bíblias protestantes, em alguns salmos, por exemplo, onde vem assim no início, Salmo de Asaf. Aquele Salmo de Asaf não é de Davi. Então, Davi, a gente sabe, todos os cristãos que estudam teologia, ou que simplesmente abrem a Bíblia, vão ver lá que tem salmos que não foram escritos por Davi. Então, Davi não escreveu todo o livro de Salmo, mas a gente sabe que quando o autor diz aqui de Hebreus, né, diz aqui, tornou Deus a fixar outro dia, um hoje, quando há muito disse em Davi. Ele está dizendo que Deus disse no livro de Salmos, especificamente o Salmo 95, que é um salmo que se cria ser de Davi, ou que se crê ser de Davi. Provas de que foi Davi a gente não tem. Na Bíblia não existe quase nenhuma prova de nada, prova científica de nada, tá? Mas se cria e também se crê hoje que Davi escreveu o Salmo 95. Então, para fechar esse parêntese, então o autor de Hebreus vai dizer que Deus disse através de Davi na obra que Davi escreveu, o Salmo 95. Vai dizer o quê? Isso, mais aquilo outro. Ou seja, hoje se lhe ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações e tal. Tá? Então, isto aqui é o que a gente chama em língua portuguesa de metonímia. Metonímia, neste caso aqui, a parte pelo todo. Tá? Metonímia da parte pelo todo, aliás, do autor pela obra. Ou seja, em vez de citar a obra do autor, eu cito o autor, querendo, na verdade, referenciar a obra, não o autor. Entendeu? Quando eu digo, por exemplo, você não lê Machado de Assis? Machado de Assis não é palavra para ser lida, não é texto para ser lido. Mas Machado de Assis escreveu muitas obras, muitos textos. Então, quando eu digo, você não leu Machado de Assis, eu estou, na verdade, querendo dizer o seguinte, você não leu as obras que Machado de Assis escreveu? Entendeu? Então aqui é uma simples metonímia que qualquer aluno de quinta série, sexta série deveria saber e sabe, né? Mas os
99,9% dos pastores protestantes não sabem, porque são mais burros, mais limitados intelectualmente do que uma criança de 12 anos, do 6º ano, que não seja ela burra, mas ela está na idade para ter o pouco conhecimento. Ela sim tem idade para não saber o que é uma metonímia e não passar vergonha. Agora, essa cambada de pastores aí já deveria ter esse treinamento, essa aptidão para ler um texto, e eles não têm, tá? Então, aplicando este mesmo raciocínio ao texto aqui, tá, que nós estamos lendo, de João 5,46, vamos voltar para João 5,46. Vamos reler e vamos agora, já tendo este raciocínio, este conhecimento, vamos agora reler o texto e aplicar. Se cresceis em Moisés, haveríeis de crer em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Veja, agora vamos aplicar o raciocínio. Se cresceis em Moisés, se cresceis, significa isso. Se cresceis no que Moisés escreveu, haveríeis de crer em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Aí eu pergunto a vocês, onde está escrito que Moisés escreveu todo o Pentateuco? Não é isso que os pastores que usam este versículo aqui para defender a autoria de Moisés do Pentateuco falam, dizem? É ou não é isto? É. Mas eu pergunto a vocês, onde é que está escrito aqui neste versículo que Moisés escreveu todo o Pentateuco? E que, muito menos, Jesus teria dito ou disse que Moisés escreveu todo o Pentateuco? Como afirmam estes pastores que tomam este versículo aqui para confrontar você, para machucar você, para oprimir você, dizendo, você não é cristão se você crê que não foi Moisés que escreveu todo o Pentateuco. Você não é cristão porque você não crê em Cristo, porque Cristo disse que Moisés escreveu todo o Pentateuco. Toma aqui esse versículo. Se cresces em Moisés, haveríeis de crer em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. É assim que eles fazem, né? Então, essa cambada de desonestos, de burros, vem para enganar você, para fazer você acreditar que Moisés escreveu todo o Pentateuco, que Jesus disse que Moisés escreveu todo o Pentateuco sozinho. Mas neste versículo, repito, não está escrito que Jesus disse que Moisés escreveu todo o Pentateuco sozinho. Está escrito apenas que Moisés escreveu a respeito dele, de Jesus. Mas ele pode ter escrevido em um capítulo, pode ter escrevido em 2 capítulos, em um versículo, em metade de uma frase, mas não necessariamente em todo, né, o conteúdo dos 5 livros do Pentateuco. E como a gente já viu na aula passada, nós já vimos que Moisés não escreveu todo o Pentateuco, não escreveu sequer um único livro do Pentateuco, mas ele escreveu outras coisas que estão contidas dentro do Pentateuco, como o Decálogo, como o Código da Aliança, como o Cântico de Moisés. Nós já vimos texto a texto que Moisés escreveu, e quando eu digo que Moisés escreveu, é que a logicidade, a lógica para se crer que Moisés escreveu, porque na verdade provas de que Moisés escreveu e provas de que ele não escreveu não existem nem de um lado nem de outro. A gente já viu isso, nós já vimos essa questão de cientificidade da Bíblia, né? De existir ou não existir provas dentro da Bíblia. Já vimos que praticamente não há prova quase nenhuma a respeito de nada na Bíblia. Há poucas provas sobre algumas coisas dentro da Bíblia. Já vimos isso até em outros vídeos no meu canal, ok? Muito bem, então, o texto de João 5, 46 e 47 também não serve para sustentar a tese conservativa, de que Moisés teria escrevido todo o Pentateuco, porque Jesus teria dito aqui, nesta passagem, que ele, Moisés, teria escrevido todo o Pentateuco.
não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Jesus está falando que Moisés escreveu a respeito dele, Jesus, em alguma passagem que o próprio Jesus aqui não cita, que o próprio Jesus aqui não delimita, tá ok? Então a gente pode inferir, sem quebra da coerência, que nos textos que citamos, que Moisés provavelmente realmente escreveu, nesses textos, nesses poucos textos dentro do Pentateuco, que há ali dentro dessas poucas passagens referências a Jesus. E a gente pode crer com muita coerência que Jesus não se enganou aqui não. Jesus teria, sim, feito referência a essas passagens. Jesus, sendo Deus encarnado naquele momento ali, ele poderia estar pensando justamente, mentalizando justamente essas passagens dentro do Pentateuco. Não há nada que nos force a crer que Jesus estava acreditando que todo o Pentateuco estaria fazendo alusão a ele. Ou seja, que todo o escrito de Moisés, todo o Pentateuco, como se crê, estaria fazendo alusão, referência ao próprio Jesus. Ok? Então também não há por que temer ao acreditar, não há por que acreditar que Jesus se equivocou aqui e logo suas palavras não merecem mais crédito, como algum ateu aí que gosta de bater na Bíblia poderia levantar, supor. Também não vá para esse lado também, ok? Que é o outro extremo. Um extremo é acreditar que Moisés escreveu todo o Pentateuco. Outro extremo é acreditar que Moisés não escreveu porra nenhuma do Pentateuco. Nada. Nem um extremo, nem outro, ok? Moisés escreveu muitas passagens, algumas passagens, enfim, do Pentateuco. Essas passagens dentro do Pentateuco que fizeram alusão a Jesus Cristo são as que Jesus aqui em João 5, 46 e 47 está se referindo, ok? Muito bem. Próxima passagem. Em Marcos 7:10. Em Marcos 7:10, Cristo atribuiu também Êxodo 20, 12 e 21, 17 a Moisés. Então vamos a Marcos 7:10. Tá? Vamos a Marcos 7:10. Com efeito, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e aquele que maldisser pai ou mãe certamente deve morrer. Tá, e aí? Não tem nada a ver, ok? Se Jesus disse isso, com efeito, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e aquele que maldisser pai e mãe certamente deve morrer. Isso em nada defende a tese, de que Moisés escreveu todo o Pentateuco. Aqui Jesus não está dizendo que Moisés escreveu todo o Pentateuco, então também não se aplica. Mas em Marcos 7:10, Cristo atribuiu também Êxodo 20, 12 e 21, 17 a Moisés. Então aqui, o que o próprio texto do meu livro está dizendo é que em Marcos 7:10, Jesus diz que Moisés falou dele em Êxodo 20, 12 e Êxodo 21, 17. Não que Moisés falou dele em todo o livro do Êxodo, ou muito menos em todo o Pentateuco. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é claro, a gente já sabia disso, porque a gente viu na última aula, no último vídeo. Êxodo 21, Êxodo 20, são aquelas passagens que já cansamos de citar aqui, que são de autoria, provavelmente, de autoria de Moisés. Tá? Algumas das poucas passagens de autoria realmente de Moisés, dentro do Pentateuco. Em Marcos 12, 26, vamos para Marcos 12, 26.
Vamos ler antes de continuar, vamos ler Marcos 12, 26. Quanto aos mortos que hão de ressurgir, não lestes no livro de Moisés, no trecho sobre a sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Aqui ele está se referindo, né, àquele episódio da sarça ardente, ok? Onde Moisés vai ter um encontro com Deus. Deus vai se revelar a Moisés. É o início da caminhada de Moisés com Deus, né? E enfim, e também há uma referência também em Êxodo 3:6. Tá, mas e aí? O que tem esse texto? Vamos agora voltar para o meu livro. Em Marcos 12, 26, Jesus se refere ao livro de Moisés. Essa expressão, livro de Moisés. Contudo, os conservadores admitem que neste trecho talvez Jesus estivesse referindo-se à tradição judaica que atribuía a Moisés a responsabilidade pelo conteúdo do livro. A autoria mosaica implicaria uma data provavelmente no século 13 antes de Cristo. Bom, aqui eu já estou dizendo que os próprios conservadores não estão mais utilizando essa passagem, em sua maioria, tá? Há alguns que também ainda utilizam essa passagem para defender que Moisés é o autor de todo o Pentateuco, porque aqui nessa passagem, Marcos 12, 26, está escrito que Jesus dizendo que existiu, né, existia um livro, o chamado livro de Moisés. E esse livro de Moisés, segundo os defensores da autoria mosaica do Pentateuco, esse livro de Moisés, na verdade, seria o Pentateuco, né? Aqui chamado por Jesus, segundo eles, de livro de Moisés. Quer dizer, não tem nada a ver. Nada a ver. Esse livro de Moisés poderia ser um rolo, né? Ou seja, um livro enrolado, como os pergaminhos eram, como os papiros eram, guardado em alguma estante daquelas, que era chamada de livro de Moisés. Ou pode ser simplesmente todo o Pentateuco, sim, só que, aí eu vou dizer, conforme a tradição judaica, até após Jesus, de um pouco antes e de um pouco depois de Jesus, e até os dias de hoje, né? Os judeus muitos creem que Moisés escreveu todo o Pentateuco. Então, conforme a tradição judaica, os judeus criam que Moisés teria escrevido todo o Pentateuco, né? Então, os protestantes, muito herdeiros dessa tradição judaica, acabam repetindo, né, essa crença, acabam subscrevendo essa crença, absorvendo isso, e repetem essa crença, dizendo que Moisés escreveu todo o Pentateuco. Só que vocês têm que entender que dentro da crença judaica de que Moisés escreveu todo o Pentateuco, há também uma crença na Cabalá judaica, há uma crença de que Moisés teria recebido lá no monte, não só teria recebido a Torá oral, e Moisés não só teria escrevido a Torá, Moisés também teria recebido oralmente a Torá, uma complementação da Torá escrita, só que de forma oral, e que segundo a Cabalá, essa Torá, segundo o gnosticismo judaico, né, essa Cabalá, essa Torá oral complementar à Torá escrita é que seria verdadeiramente a palavra de Deus, ou que pelo menos complementaria a Torá escrita, e em alguns casos até seria mais importante que a Torá escrita, enquanto mensagem divina. Então, dizer para mim que só porque em Marcos 12, 26 está escrito que Jesus disse que haveria uma coisa chamada livro de Moisés, livro este que teria feito, né, menção a Jesus, dizer que isso já é suficiente para afirmar que Moisés escreveu todo o Pentateuco, isso para mim é uma fraude, é uma falácia, porque esse livro de Moisés, referido assim aqui nessa passagem, livro de Moisés, esse livro de Moisés, na verdade,
pode ser, e de fato era, né, algum livro, sim, que cria-se que Moisés o teria por todo escrito. Mas não necessariamente esse livro era todo o Pentateuco, e se era todo o Pentateuco, nós precisamos entender que esse conceito, livro de Moisés, aqui em Marcos 12, 26, na verdade quer dizer que cria-se, os judeus, né, criam, e depois também, agora, muitos cristãos, até nos dias de hoje, creem que Moisés escreveu todo o Pentateuco. Apenas uma tradição, porque se atribuía a autoria, os judeus atribuíam a autoria de todo o Pentateuco a Moisés, tá? Os judeus atribuíam a autoria de todo o Pentateuco a Moisés. Isso há milhares de anos atrás, tá? Antes de todos os estudos que nós temos hoje. Então, crer que Moisés, hoje, né? Crer hoje, com todos os estudos que nós temos, os avançados estudos que nós temos, as ciências que foram inventadas, né? Dentro da a própria linguística que foi inventada, né? Muitas centenas de anos depois dos eventos aqui ocorridos ou contados. Nós hoje, depois, com todo esse aparato técnico, teórico na mão, acreditarmos que Moisés escreveu o Pentateuco e pegar esse versículo aqui de Marcos 12, 26, para dizer que Jesus está falando que esse livro de Moisés é, na verdade, todo o Pentateuco, isso é besteira, tá? E outra, Jesus não está novamente equivocado não, tá? Novamente, ele não está equivocado. Jesus aqui está dizendo que o livro de Moisés está fazendo uma referência a determinada passagem, a determinada coisa. Então, quando ele diz, não lestes no livro de Moisés, ele não está, necessariamente, ele não está acreditando que Moisés escreveu todo o Pentateuco. Ele está dizendo para um povo que acredita que Moisés escreveu todo o Pentateuco, ou seja, um povo judeu daquela época, que ele está dizendo para esse povo judeu que acredita que Moisés escreveu todo o Pentateuco, ele está dizendo na linguagem deles para que eles entendam. Não lestes no livro de Moisés? Ou seja, ele está se fazendo entender apenas. Não quer dizer que ele, Jesus, também acreditava que Moisés escrevera todo o Pentateuco. Ele apenas está reproduzindo uma crença da época, uma crença epocal, para que as pessoas entendam a mensagem que está escrita nesse chamado livro de Moisés. Porque o que importa para Jesus aqui, nesse momento aqui de Marcos 12, 26, nesse contexto aqui da fala dele, o que ele está preocupado não é com a autoria mosaica. Ou você acha que ele está preocupado aqui com a autoria mosaica? Com a autoria de Moisés ou não? Discutir crítica textual com o pessoal com quem ele está conversando aqui, pessoal simples? Óbvio que não. Ele está preocupado em se fazer entender. Se o povo acreditava que o Moisés tinha escrevido todo o Pentateuco, então ele vai dizer, ele não vai tocar nesse ponto, ele não vai questionar esse ponto, ele não vai fazer análise crítica desse ponto, porque o que ele quer aqui é passar uma outra mensagem, ele quer discutir um outro assunto. Isso é muito fácil de entender, mas esses protestantes não entendem. É uma coisa incrível. Bom, vamos caminhando. Vamos caminhando que tem muita coisa ainda. Eu vou precisar de mais um vídeo só para ver o ponto de vista conservativo, tá? Vai ficar muito longo, Bom, vamos caminhar então. Então, Javé... Bom, aqui são os textos que eu já li, né? Para vocês, ok. Não importa. Bom, então vamos fazer o seguinte, pessoal. Como já tem aí 30 e poucos minutos de vídeo, tá? Eu vou deixar a próxima parte aqui desse ponto de vista conservativo para um próximo vídeo, tá? Desculpe a minha prolixidade, a minha redundância, a minha repetitividade, mas tem coisas que precisam ser ditas de diversas maneiras, tá? Com diversas palavras e repetidamente, para que fique bem frisado
ainda mais que é uma aula mais áudio do que vídeo, né? Esta aula aqui é mais áudio, a bem dizer, do que vídeo. Então nós precisamos repetir algumas coisas, bater na mesma tecla para que fique bem frisado, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, se Deus quiser.